E nesta noite, nós vamos trabalhar abrindo aqui a nova temática, né? Ajudem-se uns aos outros. E durante esse mês, com exceção do domingo que vem, que é Congresso das Mulheres, tem uma temática diferente, mas o restante dos domingos desse mês estaremos dentro dessa temática. Ajudem-se uns aos outros. E para essa noite, o tema da mensagem de hoje é o chamado ao serviço prático. E nós vamos meditar na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, apenas o verso 2. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. O verso 2 ele é o foco da nossa mensagem, mas nós vamos contextualizar e se os irmãos, desafio os irmãos depois a lerem a carta toda de Paulo aos Gálatas. É uma carta pequena, são apenas 6 capítulos, e vocês vão compreender com mais profundidade tudo aquilo que Paulo alerta, baseado aqui nesse verso 2 de Gálatas capítulo 6. A palavra de Deus diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Ali na tela está: ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam, desse modo, a lei de Cristo. Vamos orar, agradecendo a Deus pela sua revelação na palavra santa. Deus querido, Deus bendito, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que nós já vimos e ouvimos aqui na tua casa esta noite. Nós sentimos o teu amor e o teu cuidado. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E nós suplicamos, continue conosco. Fale poderosamente ao nosso coração neste momento em que a tua palavra foi lida. Que teu Espírito Santo tenha liberdade para agir nas nossas mentes, nos nossos corações. Abra os nossos olhos espirituais para que possamos ver tudo aquilo, ó Deus, que é plano do Senhor para cumprirmos aqui, ó Deus, na terra. Para que quando nós retornarmos ao nosso lar celestial, possamos, ó Deus, ver fruto daquilo que o Senhor, ó Deus, fez através das nossas vidas. E que, ó Deus, nesta noite a tua palavra transforme a nossa mente e o nosso coração. É o que nós rogamos em o nome poderoso de Jesus. Amém? E graças a Deus. A carta aos Gálatas, ela foi escrita num contexto de muitas tensões, principalmente entre judeus e gentios. Aqui nós estamos em um momento da história cristã onde os discípulos de Cristo estão sendo espalhados por conta da perseguição, e essa perseguição tem feito o evangelho ir cada vez mais longe. E por conta disso, o evangelho chegar cada vez mais longe, sempre quando nós olhamos para as escrituras sagradas e vemos o termo gentios, é porque a palavra de Deus está alcançando diversos territórios sem ser o território de Israel. E isso é bênção, porque Deus já tinha planejado isso há muito tempo. Quando ele, no seu plano maravilhoso de redenção e salvação, ele já tinha pensado, planejado em salvar o mundo inteiro. E aí, através da perseguição, Deus começa a trabalhar nesse plano de salvação e redenção. E aqui nós temos, por muitas vezes, os judeus falando a respeito dos gentios. E que, de certa forma, nós nos incluímos nesse grupo. Nós somos gentios. Ou talvez uma palavra mais moderna para esse termo seria: nós somos estrangeiros em relação ao povo da promessa, ao povo de Israel. Nós somos estrangeiros, que fomos enxertados na oliveira verdadeira. E isso é bênção de Deus para as nossas vidas também. Porém, naquele momento, estava acontecendo divisões por conta disso. Estavam acontecendo atritos, pressões,
entre judeus e gentios, porque, de certa forma, os judeus, aqueles com a mentalidade fechada para o plano total de redenção e salvação, eles não viam o que Deus estava fazendo. E eles queriam que os gentios se convertessem ao judaísmo. E essa conversão, ela tinha várias implicações. Seguir a lei, a Torá, para os homens tinha ali a circuncisão. Então existiam diversos aspectos que estavam tornando a vida dos gentios que estavam se convertendo a Cristo um tanto quanto complicadas. Porque diante disso tudo, inclusive, houve ali em Jerusalém o chamado do primeiro concílio, aonde os líderes cristãos se reúnem e decidem como é que os gentios ou os estrangeiros deveriam se portar a partir daquele momento. Então, os judeus cristãos, eles vinham ali da tradição da lei de Moisés. Para alguns, eles acreditavam que os gentios deveriam, então, no momento da sua conversão, também se tornar judeus, para serem aceitos na comunidade de fé. E naquele primeiro concílio, Paulo, então, leva ali o ponto de vista dos gentios, dos estrangeiros, para que não colocasse um fardo pesado sobre estes. Porque nem os judeus, de certa forma, estavam conseguindo cumprir a lei conforme foi estabelecida. E essa ideia de Paulo, quando ele leva essa ideia ali no concílio, juntamente com Barnabé, Pedro, eles demonstram que tudo aquilo que os judeus viviam já na tradição judaica, os gentios não precisavam viver daquela forma, porque, de certa forma, estava vinculado àquela sociedade. E aí, naquele instante, a comunidade ela estava na iminência, sofrendo uma pressão grande de rompimento. A comunidade ela estava quase se fragmentando por conta deste atrito que estava sendo gerado entre judeus e os gentios. Paulo, conhecendo bem os desafios do viver em comunidade, ele ensina que a fé cristã não é isolada, mas a fé cristã ela deve ser vivida com amor mútuo. O que nós estamos trabalhando aí durante esse ano inteiro, uns aos outros. Ao escrever, levem os fardos pesados uns dos outros. Ele não apenas fala de um princípio abstrato, mas ele fala de algo que ele mesmo experimentou na sua jornada. E aí, sabe aquela frase, né? Que as palavras podem convencer, mas o exemplo, ele arrasta. E é isso que Paulo faz na carta aos Gálatas. Quando ele não apenas fala com palavras, mas tudo que ele fala em suas palavras, praticamente ele diz, isso é experiência de vida, eu tenho vivido todas essas coisas. Paulo, em vários momentos, ele foi ajudado, ele foi animado por outra pessoa, ou outras pessoas, ele foi cuidado, ele foi transformado pelo auxílio dos irmãos. Então vejam, né, que muitas vezes, quando nós olhamos principalmente para líderes, pessoas investidas de autoridade vinda do Senhor, a maioria das vezes nós falamos assim, não, aquela pessoa ali, ele não passa por dificuldade. Para ele sempre está ok, tudo bem, nós não precisamos ajudar. Ou, muitas das vezes, nós nem pensamos por esse aspecto, mas pensamos, se meu líder me ajudasse, eu conseguiria fazer mais as coisas. E, muitas das vezes, obrigado, irmão Antônio, muitas das vezes,
mesmo numa posição de liderança como Paulo esteve, ele precisou de ajuda de diversos irmãos. E se não fosse o auxílio e a ajuda desses irmãos, nós provavelmente não teríamos a coletânea de cartas que temos, porque Paulo, ele foi ajudado pela comunidade de fé onde ele estava inserido. Por isso, hoje, nós vamos olhar um pouquinho para a vida de Paulo e de outros personagens bíblicos, para perceber como esse princípio, ele se tornou real na vida dele, mas não apenas na vida de Paulo, mas é real nas nossas vidas. Nós precisamos uns dos outros e nós devemos nos ajudar mutuamente. E o primeiro aspecto que salta aos olhos aqui é que nós devemos reconhecer os fardos uns dos outros. Quando era criança, existia um folhetim que tinha diversos textos para criança mesmo compreenderem a sociedade de um modo geral. Eu nem lembro como é que era a revistinha toda, mas um texto ficou gravado na minha mente e tinha a imagem de um desenho, né? Feito só o rabisco assim, como se fosse uma silhueta de um senhor olhando para a barriga dele, mas propriamente dizendo, olhando para o umbigo dele. Aí dizia assim, esse é João. E João diz, meu umbigo é meu amigo. Quando morrer, vem comigo. No sentido de que João só olhava para ele mesmo. E ele não se importava com mais ninguém. E ali a ilustração é para que, no caso, as crianças que tiverem acesso àquela cartilha, elas terem a mente aberta para a existência de pessoas ao seu redor. E que ela não precisa simplesmente olhar apenas para si e para as suas necessidades, mas que existem pessoas que estão próximas a nós, que estão passando por dificuldades, necessidades, e que nós podemos atendê-las. E essas pessoas que estão ao nosso redor também, ao nos assistir, vão nos atender nas nossas dificuldades e nas nossas necessidades. Paulo, através da trajetória de vida dele, nós percebemos, pelo testemunho das Escrituras Sagradas, que ele carregou muitos fardos. Foram perseguições, prisões, doenças, acusações injustas. Um exemplo marcante é quando ele, recém-convertido, ele enfrentava a desconfiança dos discípulos de Cristo. Pensem naquele momento, como é que estava a vida de Paulo? Porque nós sabemos que ele era perseguidor da igreja. Porém, no momento em que ele se converte a Cristo, no momento em que ele se encontra com Cristo e entrega a sua vida a Ele, entrega o seu coração a Jesus, e ele declara que é cristão a partir daquele momento, então todas as pessoas que foram perseguidas por ele, a maioria olha para ele com desconfiança e não acredita. Muitos pensam que é uma estratégia para ele continuar prendendo, matando, ou pelo menos dando o voto à morte, né? Que ele estava ali no julgamento de Estevão, quando foi apedrejado. Então, se coloquem no lugar de Paulo naquele momento, onde você faz uma decisão por Cristo, só que a própria igreja de Cristo está te rejeitando. Ela não te aceita, não aceita o seu testemunho. E aí, nós encontramos pessoas como Barnabé. Porque através de Barnabé, lá em Atos 9, principalmente a partir ali do verso 26, vai trazer a figura de Barnabé pegando na mão de Paulo, levando até os discípulos de Jesus e falando,
olha, podem confiar. Esse homem se converteu verdadeiramente. Ele é agora um dos nossos. Você já teve algum Barnabé na sua vida? Que independente da situação, da circunstância, essa pessoa chega em você, lhe estende a mão e lhe ajuda. Agora vamos inverter a pergunta. Você já foi Barnabé na vida do seu irmão, do seu próximo? Quando alguém está passando por alguma dificuldade, alguma situação constrangedora, como essa que Paulo vivenciou, porque era constrangedor. Ele muitas vezes eu me pego pensando, ele podia estar pensando ali da seguinte forma: poxa, eu me converti, eu sei que persegui a todos, mas agora eu sou também cristão. Por que eles não querem me aceitar? Porque eles não acreditam no meu testemunho. E existe um Barnabé que o apoiou, que o fortaleceu, que o incentivou, para que ele não desistisse da sua caminhada. Hoje Deus, Ele te chama para ser Barnabé na vida de alguém, para que você abençoe a vida do seu próximo. Eu costumo dizer, e talvez vocês já estão cansados de ouvir isso de mim, que não existe coincidência, sorte ou acaso. Não existe coincidência, sorte ou acaso. Tudo tem um propósito de Deus. E quando você fica sabendo, por exemplo, que a despensa do seu irmão está vazia, é porque Deus, Ele está querendo te usar como instrumento de bênção na vida daquele irmão. Não é para chegar no grupo de oração na terça-feira e falar assim: puxa, olha, vamos orar pelo irmão, porque eu vi que a despensa dele está vazia. Talvez, se você não tiver como ajudar o irmão, Deus vai te dar a estratégia para que isso aconteça. E é aí que os milagres vão começar a surgir na nossa frente. E nós, como igreja, se algum irmão estiver passando, por exemplo, por esse tipo de necessidade, procure o pastor. Nós já ouvimos até relatos, mas a gente não deve provar a Deus, de irmãos aqui da igreja que oraram nesse sentido, nesse mesmo sentido, e Deus proveu. Porque um outro irmão disse: olha, Deus me mandou te entregar isso aqui. E se Deus quiser, Ele faz. Mas muitas das vezes também, Deus usa as circunstâncias para trabalhar em nós, quebrar o nosso orgulho, a nossa vaidade, nos aproximarmos mais. Que maravilha foi o café da manhã com Inonia hoje pela manhã, quando nós nos reunimos aqui 1 hora antes da EBD e começamos a compartilhar do pão, da oração, da comunhão em Cristo Jesus. Mas se vocês acham que é apenas a vida de Paulo, nós podemos ter outros exemplos aqui, como por exemplo, desse ajudar ao próximo, ao outro. Nós podemos verificar a vida de Moisés, quando Deus, né, o convoca, e claro que em um momento ali, Moisés ele vai dizer para Deus que não sabe falar muito bem. Em algumas traduções, vai trazer mesmo a gagueira como um empecilho para poder ser o instrumento usado por Deus para libertar o povo de Israel. E quem foi o ajudador de Moisés naquele instante? O seu irmão Arão. E Moisés é considerado um dos heróis da fé, está lá na galeria, no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus. E esse mesmo Moisés, no momento em que o povo de Israel está saindo do Egito já, para conquistar a terra de Canaã, eles encontram adversários, o povo de Amaleque, os amalequitas, e Moisés sobe ao monte para orar, e estendendo a mão, orando para que Deus dê a vitória ao povo. Enquanto as mãos de Moisés estão estendidas, o povo prevalece, o povo ganha, começa a ganhar aquela batalha. Só que o que acontece?
Você consegue ficar com a mão levantada por muito tempo? Os homens e mulheres que serviram as Forças Armadas vão ter um pouco mais de noção a respeito disso que eu estou falando. Porque existe um exercício bem tranquilo de segurar o fuzil nesse sentido aqui. Um fuzil que pesa descarregado cerca de 7 quilos. Nessa posição. E aí nós vemos, se a gente ficar com a mão estendida durante muito tempo, vai chegar um momento que cansa. E Moisés estava lá. E ele cansou. Ele é um ser humano. E aí ele baixou as mãos. O que aconteceu com o povo? Começou a perder na batalha. Moisés já estava lá na função de ajudar os exércitos de Israel, clamando por eles. Só que ele cansou. Aí quem estavam ali juntos a Moisés para também auxiliar Moisés? Arão e Hur. E aí eles pegam a pedra e falam assim, senta aqui, Moisés. E cada um segurou uma das mãos de Moisés para que as mãos dele não pudessem abaixar enquanto ele orava. E aí o povo prevaleceu contra os amalequitas. Às vezes a gente pode pensar assim, poxa, isso aqui é simples, eu não preciso fazer por aquela pessoa. É na simplicidade também que Deus age. Não precisa ser no extraordinário. Vamos trabalhando no ordinário, no dia a dia, no que é comum. Porque é justamente trabalhando no dia a dia, no que é comum, que Deus, nesses momentos, Ele libera a bênção e diz assim, chega do ordinário, vamos trabalhar no extraordinário. E nós vemos o milagre acontecer, aos nossos olhos, algo sobrenatural. Mas sempre com o nosso coração disposto a ajudar uns aos outros de forma natural. Que isso se torne mais comum entre nós, que isso se torne mais comum na vida da Igreja de Cristo. Muitas vezes o fardo de alguém é a rejeição, como aconteceu com Paulo, é a desconfiança, como aconteceu com Paulo. E Deus, Ele me chama e te chama para sermos Barnabé na vida dessas pessoas. Devemos nos colocar ao lado dos nossos irmãos e carregar com ele o peso, né? Dividir o fardo que ele está carregando, ajudá-lo a carregar o seu fardo. Só que percebemos também que Paulo ele não foi apenas ajudado a carregar os seus fardos, mas ele também experimentou compaixão e o cuidado dos irmãos que estavam ao seu redor. Paulo ele foi alvo de compaixão, ele foi alvo de cuidado, ele foi alvo de oração. Quando estávamos aqui no podcast da segunda-feira passada, o entrevistador Felipe Landim, ele perguntou assim, o que a igreja pode fazer pelo pastor? E não vem outra coisa na minha mente, a não ser que a igreja ore pelos seus líderes, orem pelos seus pastores. E complemento, a oração é o maior gesto de amor que você pode fazer por alguém. É por isso também que a Bíblia nos conclama a orarmos uns pelos outros. E o próprio profeta Samuel, em dado momento, ele fala assim ao povo que estava ali com medo de que Deus viesse com juízo forte sobre eles, e pede para que o povo pede para que Samuel não deixe de interceder por eles. E Samuel responde, longe esteja de mim de deixar ou parar de orar pelo povo do Senhor. E é assim que nós devemos ser na nossa adoração a Deus, o cuidado e o zelo uns para com os outros. Nós vemos esse cuidado dos irmãos para com a vida de Paulo, quando, após a perseguição que ocorreu em Listra, na cidade de Listra, Paulo ele foi apedrejado. Ele foi apedrejado de tal forma que as pessoas que o apedrejaram
só pararam de lançar pedras porque achavam que ele estava morto. E naquele instante, os discípulos de Cristo se reuniram ao redor dele, oraram por ele, cuidaram das suas feridas, e no momento em que ele se levantou, ajudou Paulo a sair daquela cidade e continuar o seu ministério de propagação da mensagem do Senhor. Esse episódio está lá em Atos capítulo 14. A partir ali do verso 19, nós encontramos esse momento em que Paulo é apedrejado. Um outro momento que é marcante na vida de Paulo e que ele recebe esse cuidado, às vezes mesmo com desconfiança. Veja, quando Deus coloca algo na nossa frente, muitas vezes o nosso coração humano, ele vai ali seguro, com uma certa desconfiança, mas Deus quer que nós hajamos com fé, acreditando que Ele já providenciou tudo. Então, Paulo, no momento da sua conversão, quando ele se lança ali por terra ao teu encontro com Jesus Cristo, quem que já tinha sido orientado pelo Senhor para falar com Paulo? Ananias. Deus falou assim, olha, tem um homem que está lá na casa de Judas, na rua direita, que você vai lá e vai orar por ele. Saulo. Ananias, o que ele faz naquele momento? Oh, Senhor, eu tenho ouvido tanta coisa desse homem, que ele tem perseguido a igreja do Senhor. Olha a dúvida, né? Sendo lançada no coração. Mas aí Deus conforta o coração de Ananias. Pode ir, Ananias. Pois esse homem, ele fará grandes coisas em meu nome. E Ananias foi, orou, e ali ele já estava sendo cuidado pelos irmãos daquela localidade. Ninguém é tão forte que não precisa da compaixão e da oração dos outros. Por isso que eu digo, orem por mim. Eu não tenho força alguma, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Aí eu pego mesmo as palavras de Paulo, que na fraqueza é que a graça de Deus ela vai ser superabundante. Ela vai ser demonstrada com mais eficácia. Deus me sustenta em todo momento. Mas quando eu chego naquele limite, que eu digo, não dá para dar mais nenhum passo, aí nós vemos Deus agir e fazer com que a gente corra. Assim como diz o livro de Isaías, que os jovens subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse é o poder do Senhor, renovando as nossas forças, por graça e misericórdia dele. Mas muitas das vezes é necessário que alguém pegue você pela mão e diga, vamos seguir, não desanime. É a voz de Deus através do nosso irmão falando conosco. Eu lembro também de um episódio de quando eu era criança. O mais novo dos homens, né? Nós somos 4 homens. E certa vez minha mãe pediu para que nós fôssemos comprar pão na padaria. Aí fomos os 4. Eu, menorzinho. Na volta, os meus irmãos falaram assim, vamos apostar a corrida? Eu já pensei, já perdi, né? Vamos apostar a corrida para ver quem chega primeiro em casa? Acho que faltava ali uns 200 metros para chegar em casa. E eu já fui falando, eu não vou conseguir, vou ficar para trás. Aí o meu irmão mais velho, o Marcos, ele corria muito bem. Ele falou assim, eu te ajudo. Ele pegou pela minha mão e os meus passos valiam por 2, né? Que dava aquele passo, ele ia puxando e me carregando. E eu acredito que eu não fui o último a chegar por conta disso. É assim que nós devemos fazer. Não com tanta força, vamos dizer assim. Mas não devemos deixar ninguém para trás. Devemos fazer com que as pessoas cheguem ao seu objetivo com alegria,
Nós rimos, inclusive, quando chegamos em casa. Eu estava sem fôlego, mas consegui rir um pouco. Eles riram de mim por estar sem fôlego, mas chegamos ao objetivo de estar em casa, junto com toda a família. Devemos agir assim, estar juntos como família de Cristo, corpo do Senhor, intercedendo uns pelos outros, orando uns pelos outros, cuidando uns dos outros. Nós precisamos orar e cuidar uns dos outros. E quando isso acontece, o auxílio, ele não apenas nos fortalece momentaneamente, nós precisamos entender que esse auxílio, ele vai trazer transformação duradoura nas nossas vidas. Vejam, se não houvesse um Barnabé na vida de Paulo, e ele falasse assim em seu coração, já que ninguém me aceita, deixa eu voltar a fazer o que eu fazia antes. Ou, já que eles não me aceitam, deixa eu acabar com tudo por aqui. Percebam da importância de um primeiro gesto, o poder de transformar a vida do nosso próximo. As nossas atitudes, através do poder que o Espírito Santo de Deus coloca nas nossas vidas, é isso que vai acontecer, transformar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Quando Paulo e Silas estavam presos lá em Filipos, o poder de Deus agiu após a oração deles com louvores, né, durante aquela madrugada. Imaginem só uma vigília santa. Na prisão, acorrentados, pés e mãos. Qualquer um de nós, muito provavelmente, humanamente falando, estaríamos murmurando. Mas o entendimento do mundo espiritual faz com que, mesmo nas adversidades, nós louvamos a Deus. Quando nós sabemos a quem servimos e o propósito pelo qual nós estamos aqui, a dificuldade pode ser grande, a adversidade pode ser grande, mas a alegria que o Senhor proporciona aos nossos corações, ninguém pode tirar. Cadeias não podem tirar, açoites não podem tirar. E aí eles estavam louvando a Deus, acorrentados. E as cadeias, pelas Escrituras, nós temos o testemunho, se rompem, as celas se abrem, as correntes caem. O carcereiro já puxa a espada, porque naquele momento, a única coisa que ele pensou em fazer foi tirar a própria vida, porque o que ia acontecer com ele? Ele já ia morrer. Pela lei romana, era vida por vida. Se um prisioneiro fugisse, o encarregado daquele preso seria morto pelo tribunal romano, porque era uma vida por outra vida. Agora imagine só, toda a prisão foi aberta. O carcereiro ele não pensou duas vezes. Ele falou assim, já que vão me matar mesmo, deixa eu fazer isso. Deixa eu antecipar. E o próprio Paulo grita, não faça nada contigo não. Nós estamos todos aqui. Nós estamos todos aqui. Naquele momento, o próprio carcereiro vê Paulo naquelas circunstâncias, que foi açoitado, Paulo e Silas açoitados, acorrentados, maltratados. E o próprio carcereiro e sua família cuidam de Paulo e Silas. Eles estavam precisando de cuidados, mesmo eles com alegria de espírito, e orando e louvando a Deus, mas o corpo estava todo machucado. E aquele homem, o carcereiro e sua família, impactado pelo testemunho, pela libertação milagrosa que Deus faz, cuida de Paulo e Silas,
E nesse mesmo momento de cuidar, ele já indaga, né? O que eu devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. E vejam que o próprio carcereiro cuidou de Paulo e Silas, mas a bênção maior veio para ele e para sua família, porque naquela mesma noite ele e sua família foram batizados, salvos, nome escrito no livro da vida. Não existe nada melhor do que isso. A salvação em Cristo Jesus. Um outro exemplo é a generosidade dos filipenses, que eles enviavam ajuda material a Paulo várias vezes. Porque Paulo, nós sabemos que ele não vivia do ministério, ele fazia tendas, mas nem sempre dava para fazer tendas. E por muitas vezes os irmãos de Filipos ajudaram enviando uma ajuda salarial para Paulo. Isso não apenas supriu as suas necessidades, mas também fortaleceu a sua fé e gerou gratidão a Deus. Filipenses 4, 10 a 20 vai trazer isso aos nossos corações. Então, no momento em que a igreja de Filipos ajuda a Paulo a permanecer ali no ministério, ele tem oportunidade de ir mais longe para anunciar o evangelho de Cristo e receber, inclusive, a igreja de Filipos, receber a carta de Paulo agradecendo pelo sustento. O auxílio mútuo, ele transforma não apenas quem recebe, mas também quem observa. Quem está olhando também é fruto das bênçãos. Por isso que muitas vezes quando eu oro suplicando as bênçãos de Deus por minha vida, pela vida da igreja, pela vida dos irmãos, eu oro assim para Deus. Deus, toma a vida do Juan nas tuas mãos e faça com que as tuas bênçãos transbordem sobre a vida dele e sobre a sua família. Porque quando as bênçãos transbordarem sobre a vida dele, sobre a sua família, as pessoas que nem te conhecem, Deus, vão receber desse transbordar e vão pensar assim: eu não quero simplesmente receber, como a mulher disse, né? Eu não quero receber só as migalhas, mas eu quero receber essa bênção que transborda do próprio Deus. Então as pessoas, elas vão ser abençoadas com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com a nossa oração, com a nossa ajuda. E não apenas o alvo das nossas orações e da nossa ajuda, mas as pessoas que estão ao redor também vão contemplar isso e serem abençoadas. O auxílio mútuo transforma a vida das pessoas, todas as pessoas que estão ao redor. O testemunho de amor abre portas para conversões, fortalece a fé e espalha o evangelho de Cristo. Diante desses exemplos que nós refletimos nessa noite, nós podemos concluir que o serviço prático não é opcional, mas é parte essencial da vida cristã. No ordinário, nós vamos ver o extraordinário de Deus acontecer. A vida de Paulo nos ensina. Seus fardos foram carregados por Barnabé e outros irmãos. Ele foi alvo da compaixão e da oração, recebendo o cuidado e fortalecimento. O auxílio mútuo trouxe transformação, alcançando até famílias inteiras para Cristo. Para finalizar, Romanos capítulo 15, verso 1 diz: nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Texto que o seminarista irmão Marlos pregou aqui há alguns dias. Quem hoje precisa que você seja um Barnabé? Quem está precisando da sua oração hoje? Quem precisa da sua visita hoje? Quem está precisando de cuidado hoje? E quando eu digo hoje, é hoje.
Não pode ficar para amanhã. E se Deus trouxe alguém ou algum nome na sua mente, é hoje. Que possamos carregar os fardos uns dos outros, cumprindo a lei de Cristo e mostrando ao mundo o poder do amor que transforma. Que Deus em Cristo nos abençoe. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar mais uma vez com o Senhor neste momento. Pai, obrigado por tua palavra. É uma palavra que nos desafia. É uma palavra que vem para que nós saiamos da nossa zona de conforto. E obrigado por isso. Porque a tua igreja é um corpo vivo e santo em Cristo Jesus. E nós devemos agir como Cristo agiu, ter em nossa mente, em nosso coração, que tudo o que fizermos é para o louvor e honra do teu nome. E que nós, ó Deus, devemos abrir o nosso coração para as necessidades do nosso próximo. Espírito Santo de Deus, traga à nossa mente agora as pessoas que o Senhor quer ajudar, mas o Senhor quer nos usar como instrumentos poderosos em tuas mãos. E fala claramente ao nosso coração como nós devemos fazer isso, Pai. Nos orienta, nos capacita para toda a boa obra que o Senhor coloca diante de nós. E que possamos, assim, ser agentes de transformação do mundo em que nós estamos inseridos, testemunhando do teu reino, testemunhando da tua glória, testemunhando da tua misericórdia. Usa-nos para a honra e glória do teu santo nome. É assim que nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.